Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita Irmã Ângela. Deixa eu tirar meu bannerzinho que está rodando aqui da nossa campanha, vou deixar aqui para vocês irem vendo, né? Que as nossas campanhas continuam. Eu sempre venho aqui, né, todas as quintas-feiras e reforço essa mensagem. Mas voltando ao boa noite ao pessoal que está na casa hoje, boa noite aos trabalhadores que estão presentes, boa noite à espiritualidade que vem nos auxiliar, né, nesse momento que nós nos reunimos aqui através do online e vocês estão aí no presencial. Então, hoje nós temos a palestra com o nosso amigo Ulisses Batista, e ele vai falar sobre o esquecimento, né, no caso, voltado à questão da reencarnação, né? Então, daqui a pouquinho ele entra aqui para falar com a gente. Bom, hoje eu não tenho muitos recados, não vou me estender muito, segurar vocês, mas aproveitar para falar, né, do nosso Sextou com Kardec. Estou esperando por vocês para estarem assistindo conosco. Cada semana nós trazemos um convidado e um tema diferente, né? Então, amanhã, a partir das 8h30, Sextou com Kardec. E também vou aproveitar e falar do nosso Evangelho Online. Também continuo esperando, aguardando vocês, a participação de vocês no nosso Evangelho Online. Hoje, quinta-feira, é o dia do trabalho na casa, então é o dia que tem o passe, né, para os que estão presentes. Porém, nesse dia, normalmente, nós fazemos a entrevista. Então, as pessoas que quiserem passar, às vezes estão sentindo algum problema, gostaria de estar vindo conversar, então fica o convite para quem quiser, né? Na próxima quinta-feira, a gente pede para as pessoas se inscreverem pelo e-mail. Vou colocar aqui o e-mailzinho para vocês verem. Então, no caso, se vocês quiserem passar no atendimento fraterno, na quinta-feira ele é feito a partir das 7h30. Então, você vem, conversa, aí vai ser direcionado o passe para você, e o tratamento vai ser feito nas terças-feiras, onde os nossos médiuns, eles fazem o trabalho fechado na casa. Então, você passando pelo atendimento fraterno na quinta, você vai receber o atendimento na terça-feira. Então, junto com esse trabalho da terça-feira na casa, nós fazemos o Evangelho Online, né? Então, o mesmo tema do Evangelho é compartilhado tanto com a casa como com nós, né? Conosco aqui no online. Então, nós lemos o Evangelho, comentamos o tema, né? E depois fazemos uma vibração para nos ligarmos ao trabalho da casa. Então, fica o convite. O link para o acesso eu coloco todas as quintas-feiras nas redes sociais. Coloco no Instagram e coloco no nosso grupo no Facebook. Então, se vocês não fazem parte do nosso grupo no Facebook, vem participar, Centro Espírita Irmã Ângela. No Instagram também, Centro Espírita Irmã Ângela, procura por nós, né? Nós temos aqui o nosso canal, temos esse outro canal de comunicação que é o e-mail. Tem qualquer dúvida, quer perguntar qualquer coisa, quer trazer alguma informação, entre em contato conosco. As pessoas que quiserem participar como voluntário nos nossos trabalhos sociais, a gente pede também que entre em contato através do e-mail, tá bom? Então, esses são os nossos recadinhos. Eu vou trazer nossa amiga Marlene Pazotti, que vai fazer a nossa oração hoje. Oi, Marlene, boa noite. Oi, Cris. Tudo bom, minha Boa querida? noite, amiga. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Achei que você não ia vir, né? E- Mas eu nem vou fofocar para o povo aqui que eu estava te esperando. Eu falei, essa mulher vai fazer oração Caiu a para minha nós hoje? internet aqui. Caiu Surpresas a do minha ao vivo, internet, fica mas tranquilo. voltou, graças a Deus. Então tá bom. Verdade, verdade. Então seja Tá bom, bem-vinda então. para mais uma palestra. Muito Agradeço obrigada. pela sua participação. Vamos lá, a Eu oração que é sua. agradeço a oportunidade. Obrigada. Boa noite, queridos amigos. É com muito prazer que eu estou aqui novamente, pelo convite da Cris, né, da nossa casa lá, que é uma casa abençoada, né? Então, vamos, nesse momento, nos ligando ao nosso Pai, que é o nosso bem maior. Pai querido, Pai amado, abençoe esta noite o nosso Evangelho, a nossa palestra.
que o nosso amigo Ulisses possa trazer a palavra e nós possamos entender conforme as explicações. Vamos agradecer também a nossa casa, irmã Ângela, que sempre nos recebeu com muito amor e carinho. E vamos nos unir a eles num só pensamento, com todo o nosso amor, com toda a nossa luz, para os trabalhos que estão sendo realizados lá. E mais uma vez agradecendo, Pai, pelo dom da vida. E mais uma vez pela oportunidade que estamos aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. E obrigada, Mãe Santíssima. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Voltei. Tua voz ficou um pouco baixinha, mas todos nós vibramos junto com você aqui, com certeza. Tá bom? Ficou muito baixo? Não, de repente, mas é coisa da conexão, fica tranquilo. Já estava todo então, mundo na vibração. Então, obrigada por você ter vindo. Então, obrigada, agora eu vou viu? chamar Um abraço. Ulisses. Um abraço, beijo, tchau, tchau. Então, vamos lá, pessoal, vamos chamar Ulisses Batista. Boa noite, Ulisses, tudo bem? Oi, boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Espero aí corresponder à expectativa de vocês. A gente sabe que sempre quem está à frente da palestra é o próprio plano espiritual. E como disse a nossa colega aí, que nós possamos então ter palavras aí que sejam de fácil entendimento. Essa escolha das palavras é sempre importante. Cris, você me recorda quanto tempo a gente tem? Nós temos até umas 9h15, mais ou menos. Tá. Então tá bom. Aí então a gente faz a oração. Aí eu vou te convidar para você fazer a oração no final, tá bom? Tá legal. Então vamos lá. Então, seja bem-vindo ao Centro Espírita Irmã Ângela. E aí eu te entrego tua palestra. Eu já coloco sua tela aqui. Obrigado. Bom, vamos dar o início com essa imagem que nós encontramos no Google, na internet, que ela é uma imagem muito interessante. Então, nós vamos ver aí uma borracha apagando o cérebro da pessoa ali, né? Na verdade, nós sabemos que o cérebro ele é um instrumento material que serve ao nosso espírito na interpretação. Seria algo como o computador que nós temos, aonde ele faz essa transição dos dados que estão sendo recebidos e enviados, né? Porque o nosso cérebro, na verdade, ele funciona como se fosse o roteador de internet, o Wi-Fi que nós temos em casa. Ele está o tempo todo emitindo e o tempo todo recebendo os pensamentos. Então, por isso, essa importância tão grande quando nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Como não é esse o tema, mas ele é inteiramente ligado com aquilo que nós vamos falar, a gente falou um pouco do pensamento. E para mudar um pouco o trivial, normalmente se expõe a bibliografia no final, mas nós vamos fazer essa exposição antecipadamente, vamos mudar um pouco essa sistematização para que a gente entenda por onde a gente vai circular para conseguir entrar nessas vantagens do esquecimento. Então, nós vamos usar o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nós vamos usar o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos usar o livro Renovando as Atitudes, de Hamed, e nós vamos usar o livro Família, do Emmanuel, por Chico Xavier. Então, dando início, nós vamos nos lembrar primeiro da passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 5, onde nós temos bem-aventurados os aflitos, existe uma passagem que é o item número 11, que vai falar sobre o esquecimento do passado. Então, os espíritos vão dizer assim, que havendo Deus entendido lançar um véu sobre o passado, é que há nisso uma vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes,
poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho. E assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então, quando nós olhamos para essa passagem, o primeiro ponto que vai saltar aos olhos aqui é que, de acordo com Deus, foi Ele quem lançou o véu em nós sobre o passado, e quem seríamos nós para contestar aquilo que Deus fez achando melhor, o melhor para nós. Então, sempre nós sabemos que, às vezes, muito raramente, alguém se lembra de alguma coisa de vidas anteriores. Mas isso não é tão comum. E muitas vezes nós nos pegamos vendo colegas, vendo amigos, reclamando ou querendo saber se existe algum médium ou alguém que possa falar com eles sobre o passado. Mas aí é que fica essa grande pergunta. Isso seria bom ou não? Porque, dado que nós não sabemos o que nós fizemos, é evidente que nós não podemos saber aquilo que nós fizemos. Porque isso, como ele diz ali, de um lado poderia exercitar, excitar também, exercitar e excitar as duas coisas. O nosso orgulho e o nosso egoísmo, e por um outro lado, nós poderíamos ficar tão apáticos mediante o erro que nós descobriríamos que fizemos, e que a gente ficasse completamente estagnado, sem sair do lugar. E isso que ele cita ali como entrave do nosso livre-arbítrio. Ele vai ter esse entrave à medida em que essa informação vai chegar para ele de uma maneira que o vai impedir de que ele siga adiante tranquilamente. Então, nós sabemos que durante nossas relações, como ele fala nas relações sociais ali, nós acabamos nos encontrando com inimigos do passado, da mesma maneira como também nós nos encontramos com pessoas que nós gostamos. E isso acaba fazendo uma balança que vai trazer para a gente um certo equilíbrio. Então, não seria possível ou nós convivermos só com pessoas que nós amamos, ou convivermos só com pessoas que nós odiamos e que nos odeiam. Seria difícil a convivência em ambos os lados. Primeiro, porque se nós só tivéssemos pessoas que nós amamos, nós não teríamos essa questão de melhoria, seria a coisa muito estagnada. E, ao contrário, com pessoas só que seriam atraídas pela diferença, nós teríamos aí um pé de guerra o tempo todo, e coisa que não seria possível que nós convivêssemos assim. Ainda em Kardec, mas já no Livro dos Espíritos, na parte segunda, que é do mundo espírita ou o mundo dos espíritos, no capítulo 7, nós vamos ter da volta do espírito à vida corporal. Todos esses 7 itens, do 392 ao 399, 8, na verdade, perdão, esses itens são todos sobre o esquecimento do passado. Mas aqui nós vamos ressaltar apenas o 393, que na resposta os espíritos trazem a Kardec a seguinte informação. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, a lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos em existências anteriores, mas temos de tudo isso a intuição, sendo nossas tendências as tendências instintivas de uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir em faltas já cometidas. Isso nos concita a resistir àqueles pendores. Então, é muito interessante essa passagem, que nós podemos traduzir ela de uma maneira bem interessante. Quando nós reencarnamos, nós, evidentemente, não trazemos do passado
a lembrança, que é aquilo que nós chamaríamos de memória. Então, a memória, quando nós reencarnamos, ela não passa. Ela é apagada. Só que tem um porém. Tudo aquilo que foi vivenciado através das emoções e através dos sentimentos extrapola, passa esse filtro. Então, as emoções e os sentimentos, eles ficam no nosso íntimo, ficam gravados no nosso espírito, e quando nós reencarnamos, nós sabemos disso através dessa intuição, que ele fala que é uma reminiscência do passado. Então, o que vai acontecer? Quando nós nos encontramos com pessoas que nós supostamente não conhecemos, porque não encontramos nenhuma vez nessa existência, mas que, de repente, nós vemos como uma pessoa que a gente conheceu ali há seus 5, 10 minutos e parece que nós conhecemos a pessoa há 10 anos, de tanta empatia que acontece. Ou, ao contrário, também tem esse efeito. Quando nós conhecemos alguém e antipatizamos instantaneamente, não existe explicação. Você não conhece a pessoa, a gente nunca viu a pessoa, de repente, encontra uma pessoa e fala, nossa, eu não fui com a cara desse sujeito, eu não sei explicar por quê. É justamente por causa dessa reminiscência, é por causa desse filtro que filtra a nossa memória, mas que não filtra as nossas emoções e os nossos sentimentos. E é através dessa emoção e desse sentimento que nós usamos isso para que nós não recaiamos nas mesmas faltas e para que a gente utilize como intuição daquilo que nós já aprendemos. Voltando ao Evangelho, nós vamos ali ter no capítulo 5, em Bem-aventurados os aflitos, e ainda nessa questão do esquecimento, dizendo que frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que ele já viveu. Então se estabelecem de novo as relações com as mesmas pessoas. Então esse é o efeito que existe de reparar o mal que nós possamos ter feito a essas pessoas. Então, esse ciclo, ele vai se repetindo até que nós consigamos aprender a amar essas pessoas em que nós prejudicamos ou que nos prejudicaram, e que nós consigamos entender essa situação. Então, se nós reconhecêssemos essas pessoas como pessoas que nós odiamos, esse ódio ele ia ser, mais uma vez, despertado. Ele tomaria conta de nós de uma forma que ou nós seríamos humilhados ou nós seríamos ofendidos. E, de qualquer forma, seria muito mais difícil que conseguíssemos um entendimento com essas pessoas. Então, para que nós possamos melhorar, Deus colocou esse mecanismo para nós. Então, é só o que a gente necessita. Nós vamos ter aquela lembrança ou aquela reminiscência do passado em alguma coisa que faça o bem para nós e não nos limite ou nos faça mal. Então, essas é o que ele está falando, que se usa na voz da consciência e dessas tendências, e vai privar a gente de tudo aquilo que é prejudicial, tudo que não seria essencial para nós. Imagina, por exemplo, em uma situação extrema, uma pessoa que numa vida anterior assassinou outra pessoa e nessa existência deu de novo a vida a ele, colocando na mesma família para que pudessem se entender. Nós temos diversos casos como esse, narrados na literatura espírita, em André Luiz, por Chico Xavier, em histórias que o Divaldo conta através da psicografia, alguns com Manuel Filomeno de Miranda, outras com outros espíritos, enfim, tem vários exemplos disso, e isso não nos faria bem. Então ele vai dizer que o esquecimento, a gente precisa frisar isso, vai ocorrer durante, única e exclusivamente, essa vida corpórea. Quando o espírito
desencarna, ele vai aos poucos relembrando o passado. Não custa nós lembrarmos que não são todos os espíritos que vão dormir no plano material e acordar no plano espiritual e vão se lembrar imediatamente de tudo, porque depende do grau de evolução de cada um deles. E à medida em que ele vai passando o tempo, ele vai lembrando de alguma coisinha, mas sempre dentro do limite da própria possibilidade do espírito. Então, aquilo que nós fizemos em vidas anteriores, não importa muito saber. Então, se a pessoa se vê punida pelo mal que praticou, é porque realmente isso foi merecido. E aí, quando as tendências más indicam o que resta corrigir em si próprio, é que é nisso que nós precisamos pôr toda a nossa atenção. Então, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. À medida em que nós nos recuperamos, nós não vamos lembrar mais absolutamente daquilo que não vai mais ter importância na nossa trajetória como espírito. É como, por exemplo, à medida em que nós vamos progredindo e nós encontramos alguns problemas, nós vamos superando esses problemas e às vezes nós nem nos lembramos mais dos problemas que a gente passou. Alguém que fala alguma coisa, lembra daquela época? É verdade. Eu nem me lembrava disso. E na época foi tão difícil. Pois é a nossa capacidade que temos de, aos poucos, ir nos superando e nos melhorando. Então, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo do que é o bem e o que é o mal, e dando forças para resistir às tentações. Então, por isso que muitas vezes nós, em um português muito claro, quebramos a cara. Nós não damos ouvidos à nossa intuição e depois nos arrependemos. Nossa, eu tinha tido a intuição, eu sabia que isso deveria ser dessa maneira, mas acabei fazendo de outra forma. Trazendo o Hamed para o centro do bate-papo, no livro Renovando as Atitudes, ele vai ter um capítulo que é justamente chamado Vantagens do Esquecimento, e ele vai dizer assim: se demonstrassem algum interesse para com só uma experiência nova, talvez promovessem mudanças lucrativas em seus padrões mentais. Passam por diversas experiências não aprendendo uma única lição sequer. Ou seja, se nós já não lembrando o que fazíamos em vidas passadas já é tão difícil de mudar, fica a pergunta: será que lembrando nós íamos mudar os padrões ou nós íamos tentar cada vez mais jogar o padrão para dentro daquilo que nós achamos que é tradicional? Não é difícil? É difícil. Então, a cada etapa da existência, nós vamos acumulando esses valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam de como éramos há pouco tempo atrás. Então, sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificações e melhores concepções da vida, estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas nas múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos. Então, quando nós olhamos para esses fatores, que são os valores intelectuais e morais que ele está falando, nós estamos constantemente mudando. Nós deveríamos estar o tempo todo melhorando esses fatores, porque à medida em que nós vamos experienciando uma coisa aqui, uma coisa ali, o erro, na verdade, ele é uma experiência adquirida. Não se pode falar que um erro é uma experiência ruim, porque nós já aprendemos que aquilo não serve. Nós aprendemos que aquilo está errado. Então, exemplificando, quando Thomas Edison inventou a lâmpada, ele teve mais de 800 experimentos fracassados com vários materiais, com vários tipos de formação do bulbo da lâmpada, a lâmpada não acendia.
lá para mais de 800 tentativas, ele conseguiu uma que funcionou. Um repórter chegou para ele e fez uma pergunta. Falou, seu Edson, então o senhor fracassou 800 e tantas vezes até conseguir? Ele falou, eu não penso dessa maneira. Eu consegui 800 e tantas vezes que não funcionou. Mas se eu não tivesse conseguido essas 800 e tantas vezes, eu não teria conseguido a experiência que me fez acertar. Então, esse é muito interessante, esse tipo de colocação, não reputando aquele erro do passado como sendo um erro igual ao erro de agora. Porque no passado eu não sabia, agora eu sei. Então, eu acumulei um pouquinho mais de experiência e ganhei um pouquinho mais de responsabilidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos, ao tempo que nós vamos melhorando, nós vamos nos melhorando e vai chegar uma hora que nós falamos, olha, o erro que eu cometi lá no passado. Mas lá no passado nós não pensávamos da mesma forma. Então, nos culparmos por alguma coisa que nós fizemos no passado, embora possa parecer errado e possa estar errado, se nós estivéssemos na mesma experiência naquela época, talvez nós optássemos de novo pela mesma situação. Então, a experiência ela vai se acumulando através dos nossos erros e dos nossos acertos, para que nós não nos culpemos, mas para que nós aprendamos. Essa que é a grande questão da vantagem do esquecimento. Então, o Hamed vai colocar que em certas criaturas é visível a rejeição que fazem por aceitar coisas novas. Vai surgindo na trajetória vivencial e ali na natureza em que em nós é a força do progresso e os homens evoluem sempre, mas não é, porém, ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, cada um tem o seu tempo. Então, nós precisamos obedecer o nosso ritmo e o ritmo das outras pessoas. Ele vai destacar que estão sempre lembrando da época de felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram, revivendo o passado, repisando opiniões erradas dos outros e justificando-se agarrados às lembranças de vidas passadas. Então, veja que o passado é interessante para que nós saibamos o nosso passado imediato, mas não vai fazer diferença absolutamente na vida, na nossa vida, quando, por exemplo, a criança, ela nasce e ela vai crescendo ao longo do tempo. Nós poderíamos perguntar, alguém lembra com detalhes o que fez quando tinha 1 ou 2 ou 3 anos de idade? Não lembra, porque isso não foi algo muito importante, a não ser que tenha um trauma muito grande que faça com que essa lembrança ela fique muito viva. Mas o espírito é a mesma coisa. Então, à medida em que o espírito vai evoluindo, não faz diferença para ele lembrar da época que ele foi o espírito num planeta primitivo e viveu na Idade das Cavernas. Não vai fazer absolutamente nenhuma diferença para ele. Então, ele vai se lembrar apenas daquilo que for essencial. E assim é conosco. Então, nós não podemos viver presos ao passado sob pena de nós não conseguirmos produzir absolutamente nada. O exemplo é o carro em que nós estamos guiando e que nós temos ali os espelhos retrovisores. De vez em quando, nós precisamos dar uma olhada no espelho retrovisor, mas aquilo já passou. Eu não posso dirigir olhando apenas para o espelho retrovisor, porque senão eu não estou vendo o que tem na frente. E eu vou causar um acidente. Então, o espírito ele é mais ou menos assim. Nós não podemos dirigir olhando para o retrovisor. Nós temos que olhar para frente, fazer o nosso melhor olhando para frente, mas de vez em quando a gente lembra algo que se passou, que é a experiência que vai dizer para nós, não faça mais isso ou não faça mais aquilo.
Então, o Hamed disse que nós acabamos ficando retidos em ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas da nossa vida. Só que como a vida é dinâmica e nós vamos aprendendo, aqueles antigos conceitos que nós aprendemos talvez hoje não sirvam mais. Então, foi o Albert Einstein que vai dizer que a única coisa no universo que nós podemos ter certeza é a mudança. Então, nós estamos constantemente mudando. Então, nós não podemos parar de olhar para os lados e parar de tentar descobrir novas coisas sobre a questão de ficarmos presos ao passado. Então, é preciso que nós nos libertemos, como a Hamed está dizendo ali, nos renovemos para que a gente possa se libertar desses ranços do passado, para que a gente possa ter um presente atuante. E é essa a vantagem que nós vamos ter como espírito de trabalhar sempre no presente, porque fazendo o melhor no nosso presente, o nosso futuro, com certeza, ele vai ser aquinhoado de boas ações e coisas que nós vamos construir. Nós vamos semear no dia de hoje para colher no dia de amanhã. O fato que nós estamos colhendo no dia de hoje é aquilo que já foi plantado no passado. Então, nós não podemos mudar o nosso plantio anterior, nós temos que aceitar a colheita de hoje, mas temos que preparar a colheita do amanhã, através dos nossos, nas nossas boas ações, através de caridade, através dos nossos trabalhos, enfim, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Quando escutamos a formulação de ideias novas, tomamos-las por velhas ideias ou pensamos que podem ser interpretadas, explicadas com o auxílio de velhos conceitos. Então, nós estamos de tal maneira presos ao passado que nós deixamos de crer que possa haver maneiras diferentes de interpretar aquilo que a gente está vendo no hoje. Não é uma tentativa praticamente eterna de ficar juntando tudo sempre dentro daquilo que a gente já aprendeu, limitando dentro daquilo que nós já vivenciamos, quando na verdade não é assim, está tudo constantemente em mudança. Passando agora para o livro Família, tem uma lição do esquecimento que foi passada a Chico Xavier por Emmanuel, e ele vai dizer assim, que não fosse o dom do esquecimento que envolve o berço terrestre, o ódio seria eternizado, transformando a Terra em um purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos do que chorar, lamentar, acusar e gemer. Então, essa frase do Emmanuel, ela praticamente acaba resumindo as atitudes que nós não deveríamos ter, que temos que a todo custo evitar. E já praticamente justifica o porquê de nós não lembrarmos coisas anteriores. Então ele vai falar que de existência em existência, o Senhor vela-nos, apaga-nos essa memória, a fim de que saibamos mudar, transformar esses espinhos em flores e aversões em laços divinos. Cada dia é como uma reencarnação de oportunidade em que cabe aprender o bem, redimindo o passado e elevando o presente para que o nosso futuro não se obscureça mais. Em nosso grupo mediúnico, lá no nosso lar, chama-se Eurípides Barçanufo. Houve um atendimento que foi muito interessante. Chegou a nós um espírito que era um ex-presidiário e que havia cumprido a pena. Ele tinha cometido um assassinato, ele tinha sido sentenciado a muitos anos de cadeia, cumpriu a sua pena e saiu da cadeia.
Então, o que ele desejava era encontrar um trabalho e continuar a vida dele. Então, durante a conversa, foi possível nós percebermos que não era uma pessoa ruim, não era um espírito ruim, não era um espírito mau, mas se envolveu em uma situação na qual não conseguiu controlar, não conseguiu ter o equilíbrio suficiente para se desvencilhar da situação em que ele se viu envolvido e cometeu esse crime. Então ele dizia, para qualquer lugar que eu fosse, eu era o assassino. Então eu não sei o que fazer. Eu estou aqui, estou tentando evitar ao máximo de poder ser atraído. Ele sabia que ele ia acabar tendo que renascer, reencarnar, mas quando ele entendeu que ele não se lembraria do que aconteceu e que as pessoas não sabiam o que ele tinha feito, elas não poderiam julgá-lo e ele poderia ter uma chance de se reestabelecer. Começa, então, a ficar claro com a seguinte pergunta que nós vamos colocar. O que você faria se fosse você nessa situação e se você se lembrasse do que aconteceu? E se as pessoas da sua família se lembrassem disso? É vantagem não se lembrar? Acredito que sim, né? O espírito lembra, mas nós temos, como disse o Emmanuel, a bênção de ter Deus a nos apagar a memória. Deixa passar o sentimento, deixa passar a emoção, mas a memória fica guardada para o momento em que nós tivermos capacidade de lembrar-nos o que nós fizemos. O Hermínio de Miranda é um espírita que escreveu mais de 40 e tantos livros, traduziu outros tantos e chega a um número aproximadamente de 50 livros, entre livros dele e traduções. Ele escreveu uma série chamada Histórias que os Espíritos Contaram. Ele trabalhava em reunião mediúnica e na reunião mediúnica onde ele trabalhava, ele recebeu vários espíritos e formou uma coleção com 4 livros, um deles é esse daí, O Exilado. Certo dia ele recebe um espírito que veio, supostamente esse espírito teria vindo de Atlântida, conta uma história e diz para ele o seguinte, esse irmão que veio de Atlântida, ele passou durante muito tempo, e aqui se a gente tivesse uma dinâmica de pessoas junto, nós perguntaríamos quanto tempo achava que esse espírito tinha ficado esquecido daquilo que ele tinha feito. Então ele tinha cometido diversas atrocidades quando ele era muito inteligente, muita inteligência e nenhuma moralidade, e se permitia fazer coisas que cada vez foi o complicando mais e mais, até que foi obrigado a reencarnar várias vezes, e ele não sabia sequer quem ele era. Ele não conseguia uma memória o suficiente para que ele tivesse uma atividade normal. E ele diz lá que ficou entre 10 a 15 mil anos reencarnando para poder lembrar que nessa circunstância ele tinha feito algo que era muito problemático. Então, para quem quiser depois, nós podemos ceder esse material que já está divulgado no site, e é uma história muito bacana, ao mesmo tempo dramática, de um espírito que precisou passar por uma situação extrema para poder chegar ao final e aceitar aquilo que ele fez. Então, nós temos, por exemplo, através do nosso irmão X, pela mediunidade do Chico Xavier,
o relato de Judas dizendo que a maior dificuldade dele foi ele aceitar o que ele tinha feito. E ele demorou muito tempo para que ele pudesse se aceitar, para que ele pudesse se perdoar, e para que ele pudesse, então, estar recobrando todo aquele passado que ele teve. Mesmo caso, esse espírito de Atlântida, e o mesmo caso o nosso, que nós não sabemos por onde passamos, nós não sabemos o que fizemos e não sabemos o que tínhamos de relação com as outras pessoas. Então, a ideia é essa, trabalhar a justiça divina, sabendo que Deus fez aquilo que era melhor para nós e que nós só vamos saber de vidas passadas aquilo que for extremamente necessário para nós. Nós não precisamos remexer nisso e não interessa aquilo que nós fizemos em vidas passadas, vai interessar aquilo que nós estamos realizando hoje, porque isso é o que vai causar o reflexo no amanhã. Se for necessário, como acontece muitas vezes, de se mostrar o passado para que a pessoa possa entender por que está passando por determinadas situações, o plano espiritual vai saber como fazer isso e vai colocar isso ao nosso alcance. Então, o recado era esse. Eu chamo a Cristina, ela falou para terminar, né, Cristina, fazendo a oração. Então, eu só queria saber se eu já faço essa oração nesse momento, ou se você tem coisa antes. Não, eu pedi para você, então, finalizar. Foi uma excelente reflexão, trouxe muito material. Se você puder me passar depois essa bibliografia, aí eu coloco lá no canal do YouTube, eu coloco lá nos comentários, para o pessoal poder acompanhar, porque gera muita reflexão, motivos para estudo. É muito interessante a gente se informar a respeito disso, porque é muito comum as pessoas realmente perguntarem, né? Falam assim, mas se eu lembrasse seria mais fácil. É recorrente, mas a experiência, ela mostra para nós, Cristina, que quando a pessoa força essa lembrança, ela acaba saindo mais machucada do que ela entrou. Né? E ao passo que essa lembrança, a gente sabe que quem tem uma certa mediunidade, ou as pessoas que acabam se envolvendo no trabalho mediúnico, nunca se revela as coisas de uma vez, são fragmentos. Sim. Vai aparecendo um fragmento ali, um fragmento aqui, e isso vai fazendo com que você vá criando casca para poder aguentar o que está lá atrás. Porque às vezes a gente não tem capacidade de lidar com aquilo que a gente fez. Sim, é verdade. Nossa, excelente. Então, eu vou entregar a oração para você. Aí eu volto depois. Então, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão Maior, pelos ensinamentos e pelas reflexões da noite de hoje, agradecendo imensamente de podermos não lembrarmos de algumas coisas e de alguns episódios os quais nós ainda não estamos preparados para lembrar. E agradecendo de saber que a bondade de Deus, a justiça de Deus, nos dá exatamente aquilo que nós estamos necessitando. Seja material ou espiritualmente, nós estamos sempre amparados, assim como as aves que voam no céu. Possamos, então, confiar na providência divina, mas confiar fazendo sempre a nossa parte, sabendo que é muito importante que nós lembremos de amar ao próximo, que nós nos lembremos de que somos todos iguais
e que nós nos lembremos que daqui a pouco a vida termina para nós, que nós vamos envelhecendo e a morte ela não vem de uma vez, ela acontece dia a dia. Então nós vamos nos preparando, vamos enriquecendo o nosso conhecimento, juntamente com ações. Conhecimento, fé e ações, para que nós possamos, com certeza, irmos embora do plano material melhores do que chegamos. Então, agradecemos assim a Deus, a Jesus, os nossos companheiros espirituais, a essa casa de luz que é a irmã Ângela, que todos sejam amparados, que todos saiam melhores e reconfortados na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ulisses, sinta-se abraçado pela família Irmã Ângela e que em breve você possa estar aqui de novo conosco para mais uma reflexão impactante. Assim. Estou à disposição. A gente está sempre aí correndo atrás, mas sempre tem alguma coisinha. Eu diria para vocês que nós fizemos essa semana a sequência desse trabalho, que é uma palestra chamada Hábito. Então, é muito interessante perceber que nós acabamos perpetuando esses modelos que nós, ainda bem que nós esquecemos, né? Perfeito. Vamos voltar. Fica a dica do próximo tema. Então, obrigada, um bom final de semana para você. Sintam-se todos abraçados aí, muito feliz de poder estar aí com vocês, tá? Muito obrigado. Então, tá ótimo. Boa noite. Bom, gente, então, boa noite a todos, que vocês fiquem na paz de nosso irmão Jesus, e na próxima segunda-feira nós estaremos aqui para mais uma palestra, que vai ser com o nosso amigo Araquém Pérez, que vai vir com o tema Ser Feliz é um Estado de Espírito, mas é você quem escolhe esse estado. Então, fica a dica aí da nossa próxima palestra. Uma boa noite a todos. E até a próxima.